Casa Verde é um sítio dentro da cidade de São Paulo, não um sítio no sentido atualizado, mas um sítio como local, né? Onde foi ocupado por Amador Bueno da Veiga há séculos atrás. Isso foi transfeito pelos seus herdeiros até chegar ao tenente-general Arouche de Toledo Rendon. E esse cara depois vendeu essas terras para João Maxwell Rude. Eu acho que aí começa a história legal da Casa Verde enquanto sítio urbano na cidade, né? Na verdade era uma área rural esse início. A Casa Verde ela surge com o loteamento dessa área comprada por João Maxwell Rude. Quem faz o loteamento da área é Horácio Vergueiro Rude. E a Casa Verde aparece em 1913 como local bucólico, onde tem uma importância muito grande relacionada à agricultura. Dizem as fontes bibliográficas que o primeiro café de exportação no Brasil saiu da Casa Verde. Isso não são palavras minhas, de Aureliano Leite, um grande historiador da cidade de São Paulo, na década de 30 e 40. Então você tem uma relação como chácara mesmo, né? Como uma área rural dentro da cidade. Até que a família Rude, os irmãos Rude, depois do loteamento, em 1915, resolve construir a ponte. Eu acho que é aí que é a grande diferença. Essa ponte, ela atravessa o rio Tietê e ela começa a mudar toda essa dinâmica do bairro da Casa Verde, porque você tem uma passagem, você tem uma ligação muito mais facilitada da várzea do rio, que até então era um impedimento muito grande para a ocupação do bairro. O porquê o nome da Casa Verde? No início era Vila Tietê, né? O loteamento inicial de 1913, inclusive, no mapeamento oficial da cidade de São Paulo, nós temos ele como Vila Tietê. Mas o nome não pegou em função das meninas da Casa Verde que frequentavam a área. Eu acho que isso é bastante importante também a gente esclarecer, porque diziam que essas meninas moravam na Casa Verde. Na verdade, as meninas não moravam na Casa Verde. Elas frequentavam, elas eram descendentes dos loteadores iniciais e elas frequentavam como uma área de veraneio no final de semana. E a casa que elas frequentavam no bairro da Casa Verde é uma casa que não tinha nada de verde, né? Porque naquela época ninguém ia pintar uma casa de verde no meio do mato, no meio de nada. No máximo que existia nessa época eram casas caiadas ou brancas, né? Mas na verdade a fama de Casa Verde ficou porque essas meninas que frequentavam esse pedaço de São Paulo, da Vila Tietê, de onde viria tornar-se Casa Verde, elas moravam numa rua no centro da cidade, a antiga Rua Anchieta, numa casa de ornamentos verdes. Então a referência ficou assim: vocês vão para que lado? Dos lados da onde as meninas da Casa Verde frequentam. E aí ficou o bairro das meninas da Casa Verde e o clamor popular acabou passando essa questão da Vila Tietê e oficialmente foi conhecido como o bairro da Casa Verde. Quem foram essas pessoas que ocuparam a Casa Verde? Eram pessoas de poucas posses no início. Espanhóis, portugueses ocuparam a região da Casa Verde Central, mas a Casa Verde é um bairro que hoje, por exemplo, ela tem uma divisão bastante interessante. É um dos poucos bairros que você tem o subsolo, o térreo e o primeiro andar. Ou seja, você tem a Casa Verde baixa, a Casa Verde média e a Casa Verde alta dentro da Casa Verde. E essa expansão da área urbana da Casa Verde trouxe novos moradores. E esses novos moradores são os negros. Daí a importância da Casa Verde na questão de como referência ao samba. Você tem algumas escolas importantes que nasceram na região da Casa Verde e tantas outras que vieram beber um pouquinho da água da Casa Verde. O próprio Adoniran Barbosa era um frequentador da Casa Verde. Ele tem músicas no Morro da Casa Verde. A principal rua da Casa Verde nessa época foi uma homenagem ao pai do loteador, do Horácio Vergueiro Rude, que é o João Maxwell Rude. No início ela era uma via de duas mãos, onde você entrava e saía da Casa Verde. Já hoje você só sai da Casa Verde pela rua João Rude, mas ela mantém a sua importância aí. Eu sou fã de um pedaço da rua João Rude, que é a Vila do Samba, que incorpora esse sentido de ser Casa Verde, de ser samba, de ser multicultural. Alguns personagens ilustres da Casa Verde, né? Família Rude, que fez bastante importante dentro do contexto da cidade de São Paulo. Na área do esporte, Éder Joffre, Basílio Pé de Anjo, Serginho Chulapa, família Zumbano, Ademar Ferreira da Silva, todos eles casaverdenses e tantos outros aí.
O que eu posso falar hoje da Casa Verde na atualidade, um bairro muito próximo do centro da cidade, e apesar dessa proximidade, ele mantém algumas tradições ainda um tanto bucólicas, um tanto rurais, né? A verticalização na Casa Verde não é que ela não ocorre, mas a verticalização na Casa Verde é uma verticalização pouco acentuada em relação às outras áreas. O que faz com que as pessoas se conheçam mais, se relacionem nas ruas. Quanto mais para dentro da Casa Verde você vai, mais você percebe essa dinâmica. Ainda mais quando você chega na região do Parque Peruche, na região da Casa Verde Alta e outras aí limítrofes a essa área. Portanto, a Casa Verde é um bairro que dá samba, é um bairro que tem a sua história relacionada à própria história brasileira, é um bairro também que eu amo, porque eu vivo no bairro, né?